Boa tarde, pessoal. Vamos para um Fatos e Boatos 4. O governo do Rio Grande do Sul apresentou um PLC que contrariou servidores, cheio de atrasos e inconstitucionalidades. Fato. No dia da Assembleia, dia 16 de dezembro, o governo aprovou em regime de urgência o PLC 465. A plateia estava dividida, isso está gravado, né? Ele poderia ter feito um projeto de lei separado para chamar outros servidores, ele não fez, ele preferiu colocar metade da Assembleia aprovados, né, gente que quer o trabalho, né, contra os servidores que tentavam alertar esses colegas das inconstitucionalidades. O deputado relator do espectro da esquerda, o Jefferson Fernandes, encontrou 17 inconstitucionalidades. E o deputado Zucco, da direita, encontrou 3. Inclusive, o deputado Zucco, no dia da votação, pediu para retirar a bancada. A sua bancada, isso está gravado. Não é ninguém que está inventando nada. E ameaçou rasgar a Constituição do Rio Grande do Sul, porque ele lembrou de uma emenda aprovada em 2022. Tu jamais poderia separar uma instituição que tem quadro único de servidores. Outras coisas desse PLC, ele teria que ser mais parecido com uma instituição civil, ao modo da Polícia Civil, Polícia Federal, porque a SUSEP, ela faz a custódia e o tratamento penal, ela não é uma instituição militar ao modo da Brigada Militar. Ele tem 90 tipos de punições. Jamais um psicólogo ou um assistente social pode chegar ao superintendente na instituição. Imagina uma instituição que recupera a pessoa, jamais poderá um psicólogo, um assistente social. Além disso, ele não tem fluxogramas, ele não tem quadro de atribuições claras, ele não tem anexos, é um PLG simples, basicamente o PLC antigo modificado. É o estatuto antigo modificado, com algumas alterações. Então, são 17 inconstitucionalidades do ponto de vista da esquerda e 3 do ponto de vista da direita. Além do mais, tu imagina chegar num trabalho, chegue você num trabalho, e o seu chefe diz assim, você aqui vai ser psicólogo, ou aqui você vai ser secretário, e tudo que tem a ver com isso, qualquer coisa que tenha a ver com isso. Isso na prática, didaticamente, é tu colocar atribuições correlatas e afins. É cheio de atribuições correlatas e afins. Significa que se o governo, vez por outra, entender que um psicólogo tem que, sei lá, distribuir material ou coisa assim e definir que isso é correlato à atividade, ele vai fazer. É que nem você chegar numa empresa e a sua função seja generalista, mas você ser contratado para ser arquiteto, por exemplo, para ser médico. É cheio de atividades correlatas e afins. E além do mais, uma coisa bastante grave assim desse PLC 465, para falar assim didaticamente, é que ele deixou aberto para tudo ser definido a posteriori. Ele deu amplo poderes para o superintendente definir depois. É como um cheque em branco para um governador. Imagina dar um cheque em branco para um político. Os cargos são políticos. Não significa que o superintendente vai vir do quadro técnico. E daí é a minha visão, né? Daí não é inconstitucionalidade, mas eu acredito, por exemplo, que ele não dialoga com novas tecnologias, que ele não dialoga com inteligência artificial, com robótica, que ele não prevê limites para isso. Ele é todo fundamentado na ideia de departamentos, o Espírito Santo na ideia de processos, Santa Catarina na ideia de gerências. Então, sim, é um fato. O PLC 465, didaticamente, pelos motivos que eu apresentei, é amplamente atrasado. Então, não é boato, é fato. E o que aconteceu foi que o governo dividiu novos colegas com antigos e dividiu a instituição, que tem 3 cargos, entre si, né? Na verdade, criou um clima de tensão entre os servidores, o que é um absurdo, um completo absurdo. Uma outra coisa bem importante é que, por exemplo, ele definiu o mesmo uniforme para todo mundo usa preto. Você conhece a Polícia Civil ou a polícia uma força tática especial, por exemplo, usa preto, né?
Isso lembra a Polícia Penal também usa preto. Só que todos usam os mesmos uniformes. Se tu é psicólogo, se tu é assistente social, se tu é administrativo, tu usa o mesmo uniforme. Então tu sai na rua sendo visto como polícia, só que tu não tem uma arma. Tu técnico, tu não tem uma arma. Nem o administrativo tem uma arma. Mas você, para a sociedade, é um corpo único. Só que na prática você não é um corpo único no conceito, no projeto. Então, além de enganar a sociedade com esse corpo preto uniforme, né, ele coloca o servidor em risco, porque todo mundo sai... Por exemplo, o servidor ganhou até uniforme tático. O que um psicólogo vai fazer com um uniforme tático, se ele não tem uma arma? Então, é uma bagunça assim, completa esse PLC 465. Eu não sei assim como a história vai discutir isso, porque o fato que eu estou falando para vocês ter o mesmo uniforme, 3 cargos ter o mesmo uniforme, sem qualquer identificação de cargo, sem qualquer diferenciação de cor, e os 3 não ter uma arma, significa dizer, se alguém te vê na rua de preto, vai pensar que tem um agente, né? E numa situação de assalto pode atirar em ti. Então tu tem que trocar de roupa antes de sair do trabalho. Na prática é isso.